Agora a gente vai resumir o seu crédito que você viu antes de nós passarmos por esse slide. Lembra que eu falei que você teve duas contas que foram para, enfim, para julgamento, né? E você tinha extrapolado em algum deles o seu valor, né? Então, justamente isso. Baseado no resumo de crédito, a gente conclui o quê? Que você tem no seu histórico, isso que nós vimos, duas contas o quê? Subjudice, ou seja, duas contas em collection, ok? Os balanços do seu cartão, como você vê acima, estão acima dos 30% de uso. Ou seja, dos três cartões que você tem, dois já estão basicamente quase no limite, né? E um já alcançou o seu limite. Tá? O seu histórico de crédito ele não tem uma longevidade, ele é curto. Tá? E você aplicou muitas vezes, você vê, vocês lembram que no ano de 2013, como eu comentei antes, vocês aplicaram 3 vezes. Né? Então foi uma atrás da outra, bom, 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 bom. Então isso quer dizer o quê? Cada um desses itens acima, eles vão impactar na pontuação do seu crédito, ou seja, eles vão reduzir, né, essa pontuação. Ok. Agora, como é que as companhias financeiras, né, elas leem o seu crédito, né? Porque tem que haver uma lógica nisso, lógica nessa leitura. E eles usam o quê? A leitura numérica, ou seja, eles vão se basear nos dados que vocês viram, ou seja, no seu limite de crédito, do seu cartão de crédito, no seu pagamento. Então, tudo que eles leem é na parte numérica, né? E, usualmente, toda companhia financeira, tanto de carro, quanto de cartão de crédito, quanto de casa, eles usam uma companhia que chama-se FICO Score. O que é FICO? FICO chama-se Fair Isaac Corporation. Ok? Essa companhia é o modelo de pontuação mais comumente usado para rescisões de créditos e empréstimos aqui nos Estados Unidos. Tá? E elas variam de 300, que é o mais baixo, a 850, que é o mais alto. Tá? E as agências que são usadas, né, e que usam o FICO como base são a Equifax, Experian e TransUnion. Como eu falei, essas três não são as únicas, existem outros, assim como o FICO Score não é o único. Tá? Existem outros, mas o que as companhias de financiamento usam como base são as três, né, companhias, e o score, a pontuação usada é o FICO. Bom, agora vamos analisar a pontuação em percentual que é aplicado para cada componente que nós já vimos no início. Né? Ou seja, o componente mais alto em pontuação é o seu histórico de contas, né? Ou seja, como você paga as suas contas. Né? Então, o account history ele tem um peso maior dentro do complexo da análise do credor para o consumidor. Ou seja, 35% dos 100% ele é baseado em quê? Nas contas em que você paga em dia, nas contas que você paga com atraso, nas inadimplências, nos julgamentos e execuções. 35% da análise deles é baseado nesse tópico. 30% já é no que você deve, ou seja, eles veem qual que é o... Por isso que, geralmente, quando eu faço uma análise da folha que eu dou ao meu cliente para que eu possa ver o seu financial, eu já sei basicamente o que ele vai ter que reduzir ou pagar para que a financeira que vá financiar a casa ela possa dar realmente aquele valor que ele tenciona ter. Né? E é justamente nisso, porque 30% desse valor, que vão ser as dívidas, que são as expenses que você tem, são baseadas no que você deve. Né? Ele vai olhar o seu crédito, né? O seu estoque de crédito, e vai ver, opa, esse cara deve muito, então não tem condições de que eu empreste dinheiro para ele. Né? Então 30% dos 100% do seu corpo, do seu histórico, é baseado no que você deve. 15% dessa fatia aí do bolo já é na longevidade do seu histórico, ou seja, aquilo que eu falei no início.
qual que é a confiabilidade que eu posso ter, né, desse consumidor em saber que ele vai me pagar. É quando eu olho a longevidade dele, né, quantos anos que ele vai mantendo esse namoro, noivado e casamento com as companhias de crédito. Tá? 10% do bolo, né, a, a pontuação ela se baseia em quê? No número de requisições. Quanto mais requisições você faz, como eu falei nisso, você é um consumidor de risco. Então, a análise que ele vai, o peso que vai ter na decisão do seu credor, 10% vai para esse item. E os outros 10% finais vão, né, na variedade de crédito que você tem. Quanto mais crédito você tiver, e se você mantê-los em uma boa condição de pagamento, você vai ter um peso de 10% positivo. Né? Se você não paga bem, você tem só um cartão, esses 10% vão ser para você com peso negativo. Ok, realmente, a análise do crédito ela pode ser difícil, realmente pode ser difícil, né? Especialmente quando a gente quer alcançar as nossas metas, que geralmente são a compra da casa, ou a compra de um carro, ou a aquisição de um novo cartão de crédito, ou o empréstimo para o nosso filho para a faculdade, né? Enfim, tudo isso que implica em financiamento, a gente necessita entender o nosso crédito, a gente tem que entender como estudar, como analisar o nosso histórico para saber o que está de errado, o que está de certo. Como eu falei antes, existem erros? Sim, existem erros. As companhias cometem erros? Claro que cometem erros. E é isso que a gente vai se ver no nosso próximo nosso passo a passo que vai entrar agora. São os erros das companhias. Há uma correção para isso? É lógico que há. Há uma lei que me protege? Claro que há. Tá? Então, vamos começar a se entender isso. Ou seja, quais são os métodos que são usados para essa pontuação? Ou seja, a análise do nosso crédito, como eu falei para vocês antes, existem erros cruciais e que se você não olhar o seu crédito assiduamente, isso vai entrar no seu crédito, você não vai ver, isso vai dificultar, às vezes, a compra da sua casa, vai retardar isso, porque quando você compra uma casa, o banco só vai te financiar o dinheiro se esses problemas estiverem resolvidos. Se isso não for resolvido, isso vai te retardar ou até não sair, enfim, empréstimo, né? E para isso a gente tem que saber como que a gente vai resolver isso. Né? Outro problema também muito grande que as pessoas não entendem é o seguinte: como é que eu posso manter minhas contas em dia? Há duas fórmulas, tá? Ou você agenda no modo antigo, né? Ou seja, pega um caderninho e bota lá, mês, pagar dia tal, Visa Card, dia tal. Eu geralmente eu gosto de botar 2 dias antes da data do pagamento, né? Ou então fazer como hoje em dia faz. Se você tem o banco, você agenda ele e ele automaticamente deduz da sua conta. Ou a própria companhia em que você está fazendo uma compra ou fez o financiamento, eles têm o sistema deles próprios, que eles já deduzem isso da sua conta. É bom, mas existe problema de roubo de identidade, hacker. Eu prefiro ainda sou do old school, né? Eu faço meu cheque, eu mando com antecedência para a companhia, por quê? Eu sei que ele, quando recebe, eu tenho a cópia do banco do negativo do cheque. Então, não tem o dito e ninguém vai me roubar, porque se alguém roubar o cheque, não vai receber, porque quando eu fiz o cheque, eu emito com o nome da companhia que eu vou pagar. Então, só aquela companhia que vai estar, que tem o direito, que tem o poder de sacar o dinheiro. Né? Mas vocês decidem. Né? Outra coisa muito importante é o quê? Não vamos, isso já falei, eu vou só repetir, não vamos extrapolar os nossos cartões de crédito, vamos tentar usá-los 30%. Mas presta atenção, gente, isso aí é quando você quer aumentar o seu crédito. Tá? Se você usa mais do que os 30%, você paga em dia, isso não vai cair seu crédito, e não vai apenas aumentar. Tá? Ele vai se manter estável, tá? A não ser que você use ele muito e não pague ele, é diferente. Mas quando você quer comprar uma casa, eu usualmente digo ao meu cliente o seguinte: não usa 30%, usa 10%.
do seu limite. Pelo menos no período que você vai ser, até que o banco te aprove. Depois, tudo bem. Mas até o período, do dia que você começou o seu contrato da sua casa, até o dia em que você recebe o que chama-se de commitment letter, no futuro, nos próximos módulos a gente vai estudar, você, no mínimo, 10%. Usa 10% e paga, porque isso, para o banco, ele vai ver, uau, realmente essa pessoa ela gerencia bem. E caso você não tenha crédito, eu sugiro o quê? Há várias opções, mas as mais certas, isso, vários clientes que eu já indiquei e acontece. E, bom, é certo. Você tem vários bancos, a gente pode depois dar para vocês, tá? Bancos que fazem um cartão de crédito com depósito. Assim, ou seja, você vai ter um limite contra o depósito que você faz no banco. Isso chama-se Secured Credit Card. Ok? Você vai no banco, deposita lá $5.000, por exemplo, e você pede um cartão de crédito no valor de $5.000. Tá? Então você vai usar o cartão com o seu próprio dinheiro. E vai mantendo um relacionamento com o banco, às vezes por 3 meses, 4 meses, 5 meses, de acordo com a norma do banco, ele vai abrir para você o crédito. Ou seja, esse dinheiro que você tem, ele passa a ser um dinheiro que você o retira e põe na sua conta corrente, ou você reinveste o dinheiro, e ele vai abrir para você o crédito normal. E aí você já começou a criar a sua linha de crédito. Ou você pode ir a alguma loja de joias, geralmente eles fazem isso. Kate Jewelry, enfim, tem várias lojas de joias que também fazem isso. Elas abrem um crédito para você. Você vai ali, compra um anel, um relógio e paga. Isso vai contar para o seu crédito, ok? Agora, eu sempre recomendo que a gente use que passos, né? Como eu já falei. Vamos olhar, vamos verificar todas as informações quando a gente rever o nosso crédito, o nosso histórico de crédito, né? E vamos anotar qualquer coisa, qualquer dado que vocês acham que estejam errado, que não pertença a vocês. Caso você encontre também qualquer informação que não esteja correta, tem que ser informado a agência. A agência de crédito, ela reporta aquilo que ela recebe da financeira. Tá? Se você não disputar isso, se você não emitir para eles que há um erro, eles não vão saber, eles vão continuar reportando isso errado. Tá? E claro que quando você fizer, enfim, essa disputa com a agência, que são as 3, né, que eu falei, você tem que enviar documentos comprobatórios, caso faça necessário. Se você, vamos dizer que você foi roubado, você tem que ir ao FTC, preencher um formulário e o FTC ele vai enviar, se for, por exemplo, o IRS, ele vai enviar um formulário chamado 14039, tá? Que é o 14039, que informa ao IRS que houve um identity theft. Então, o IRS vai se precaver caso você tenha um tax return, ou tem agora, no caso do cheque, do stimulus, eles não vão pagar para a pessoa que não é você. Eles sabem que você, e eles vão te mandar um que chama PI-PIN, né, que vão te mandar anualmente, quando você fizer você faz o seu tax, você vai entrar com esse PIN, e quando você acessar a sua conta, você usa esse PIN para saber que é você realmente. Agora, como eu falei para vocês, que existem leis que protegem a nós como consumidores, né? E quais são as leis? Ok? Uma das leis que protege o seu crédito chama-se Fair Credit Reporting Act, é o FCRA. Isso quer dizer o quê? Você tem o direito de saber o que está no seu relatório de crédito, tá? Você pode solicitar das agências do consumidor e obter todas as informações referentes ao seu historial de crédito. E como eu já disse antes, existe uma que é federal que te dá de graça, né? Que é Annual Credit Report.com, ok? Assim como você tem o direito de discordar e disputar qualquer informação que você veja que está ou incompleta, ou imprecisa, ou que não é verificável. Você não tem como verificar. Quando você vê que é esse erro, você faz a carta, que chama-se Disputing Credit Report Letter Error, você manda isso para a agência, ela vai investigar, vai ver se isso aí é verdade realmente, tá? E todas as informações que estiverem incorretas, elas têm que ser ou corrigidas pela agência ou removidas num prazo, geralmente, de 30 dias, tá? Só que
as agências elas podem continuar a relatar essa informação. No caso, se a informação estiver correta, elas têm o direito de continuar aqui reporte. Isso é uma coisa óbvia, né? Se você não conseguiu provar, ou se a agência provou para você que o erro não é da financeira e sim seu, por qualquer motivo, elas vão reportar isso no seu crédito da forma normal, tá? Agora, na maioria dos casos, como eu já falei, lembra que eu falei para vocês antes, no caso do Statute of Limitation, aí fala, na maioria dos casos, as agências não podem reportar as informações negativas por mais do que 7 anos. Claro, como eu falei, depende do estado, e caso vocês queiram, eu posso depois dar para vocês os estados e os anos, no caso de contrato oral, verbal ou escrito, tá? E também as agências não podem informar nenhuma falência, que é bankruptcy, por mais do que 10 anos, tá? Como eu disse. E a carta que faz-se para as agências chama-se Disputing Credit Report Letter Error, que nós profissionais podemos fazer para vocês, ou caso vocês queiram fazer isso, também vocês podem fazer. É só ir no FCRA e tem exemplos da carta. É fácil fazer? Não é fácil fazer, mas você pode fazer, claro que pode. O outro ato que protege ao consumidor chama-se Fair and Accurate Credit Transaction Act, é o FACTA. Né? Isso diz que o consumidor tem o direito de receber anualmente, eu já falei isso, né, um relatório do seu histórico de crédito. Cada uma das 3 agências, que são a TransUnion, Equifax e Experian, devem fornecer a você, consumidor, de graça, uma vez por ano, o seu histórico de crédito. Ora, não esqueçam que é só o histórico. A pontuação eles não informam. Caso você as queira, você tem que pagar um FII, tá? E você vai obter o seu crédito, o seu histórico, mais a sua pontuação. Mas o histórico de crédito, isso eles têm a obrigação de dar para você anualmente de graça. Para você, www.annualcreditreport.com, ok? Se você crê que tenha sido vítima de fraude ou roubo de identidade, você deve colocar um relatório no FTC, ok? De alerta contra a fraude por 90 dias. Você vai no FTC, tem um formulário que preenche. Nós também, claro, nós profissionais que fazemos a parte de consultoria, né, e trabalhamos com o comprador, podemos fazer isso para você. Isso é óbvio, né? E, muito importante, ok? Para reduzir o roubo ou clonagem do nosso cartão, tá? Isso, eu já vi casos. Quando você faz uma compra, se você olhar o seu recibo, você vai no mercado, você vai no restaurante, você vai na loja, a maioria enfim, das lojas, dos bancos, enfim, isso é quase, vamos dizer, quase 100%. Um caso ou outro que aconteça, e existe que eu já vi, tá? Quando você pede o seu recibo, e sempre uma coisa, gente, sempre peça recibo. Não esqueça, não, peça recibo, guarda o recibo, ok? E olhe no recibo, ou seja, eles não podem colocar o número inteiro do seu cartão, só podem colocar os 4 últimos números do seu cartão, tá? Isso você tem que estar bem atento, porque se colocar o seu cartão todo e você perder esse recibo e alguém achar, ele vai saber o seu cartão. Então, usualmente, se vocês já viram isso, geralmente vem XXX, tracinho, XXX e 1, 2, 3, 4, né? Aí a gente tem mais um ato que é a parte de contas, que é o Fair Credit Billing Act, o FCBA. Você pode debater e interpelar qualquer erro na conta do seu cartão de crédito, ou na conta de qualquer financeira, não só do cartão, qualquer financeira. Tá? A carta, que é aquela mesma carta que eu falei para vocês antes, a carta de disputa pelo erro achado na conta do cartão ou da financeira, presta atenção nisso aí, deve ser enviada pelo correio até 60 dias. Uma coisa que eu digo a todo meu cliente, qualquer carta enviada via mail, não e-mail, via mail, faça pelo meio certificado, ou seja, certified mail, e peça returning receipt, ou seja, peça o recibo assinado. Isso porque você tem a prova, caso você tenha aqui, enfim, a juízo, né? Você tem que juízo, você tem a prova que você enviou antes da data,
a data máxima, e que a pessoa, se a pessoa recebeu 10 dias depois da data máxima, não importa. O envio do dia que você enviou tem que ser antes dos 60 dias. Ou seja, antes da data máxima de qualquer ação, né? Se ele recebeu depois, não tem problema. Se você tiver isso na sua mão, você ganha a causa, né? Ou seja, a causa basicamente de acordo com o processo, mas você já tem 90% de chance de da causa ser ganha, ok? E a financeira do cartão tem 30 dias para responder a sua carta, né, que você mandou, a carta que você está disputando esse erro deles. E 90 dias para reabrir o caso e provar que não há erro. Caso ele não prove, ele tem que arquivar esse caso. Tá? Isso é lei, emitida pelo Fair Credit Billing Act. Muita gente não sabe disso, muitas vezes, às vezes, você paga por não saber. Ok. Outra coisa muito importante, toda companhia credora, toda, instinto de ser cartão de crédito, financeira, ela tem que mandar o seu statement, no caso, ou via mail, ou caso você tenha optado, quando você assina o contrato, de ser paperless, isso tem que ser mandado via online, 14 dias antes da data do pagamento da sua conta. Ou seja, isso é muito importante. O seu... Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Você tem que se precaver para que você pague. Então, você tem que receber isso com antecipação da data. Você tem um cycle billing, né, para que você reveja a sua conta. É por isso que você recebe a sua conta 14 dias antes, para você revisar o seu statement, né? E aí sim, aí você pode, enfim, tá certo, paga, não tá certo, disputa. Bom, gente, aqui a gente acaba o capítulo sobre crédito, que não serve só para quem vai comprar casa, mas serve em geral para todo cidadão que vive nesse país, tá? Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês com mais dúvidas. E aí encerra agora o nosso seminário. Mas eu vou ficar agora, eu vou abrir para vocês. Caso vocês queiram fazer pergunta, podem fazer. Mas essa aula de hoje, ela vai estar, ela está finda agora, tá? E eu espero ver vocês na sexta-feira com com o nosso novo capítulo. Muito obrigado.